Ficando ao vivo, vamos lá, estamos ao vivo. Olá, estamos ao vivo aqui. Eu sou Eduardo Lima, criador do canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo, e hoje eu estou aqui fazendo uma live com o professor Rames Maalouf. Nós vamos falar hoje sobre a Palestina, a partilha da Palestina e a criação artificial do Estado de Israel. É muito interessante falar sobre esse assunto, porque muita gente não conhece realmente como o Estado de Israel foi criado. Há muita propaganda na mídia e também há muita propaganda carregada de preconceito contra os árabes, principalmente, e a favor do Estado de Israel, principalmente a mídia. A gente vê esse tipo de coisa, né? Muitas vezes a gente vê que eles tentam colocar os árabes como se fossem os bárbaros e como se os sionistas fossem ali os civilizados, entre outros tipos de preconceito que a mídia espalha sobre a questão da Palestina e sobre o Oriente Médio como um todo, né? Eu estou falando aqui com o excelente professor, doutor em Geografia pela USP, Rames Maalouf. Ele já é um velho conhecido aqui do canal. Quem é novo no canal vai ter o prazer aqui de conhecer. E eu já peço que tem 9 pessoas assistindo, fico feliz que já tem 9 pessoas assistindo. Eu peço que vocês compartilhem nas redes sociais esse vídeo, porque é muito difícil aqui, com um computador lento, a gente compartilhar ao mesmo tempo que a gente está fazendo a live. Eu vou falar aqui com o professor Rames Maalouf, ele vai se apresentar para vocês, e eu já peço para ele começar a explicar a história da Palestina para que as pessoas possam entender. Boa noite, professor Rames Maalouf. Eu agradeço você estar aqui mais uma vez. Boa noite, professor Eduardo Lima. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. É um prazer estar aqui com os seus seguidores, né? E para falar de um assunto bastante complexo e que, infelizmente, ele é levado pela mídia e até por amplos setores da academia de uma forma muito simplista, né? A questão da Palestina, ela tem cerca de uns 120 anos. Ela não é uma questão milenar, né? Não é uma questão milenar, são povos que estão sempre em guerra, né? Isso é uma frase sem sentido, né? Povos que estão sempre em guerra. Porque desde que a humanidade existe, né? A luta, né, por sobrevivência, ele levou a vários conflitos em vários lugares do planeta. Não foi apenas... O Oriente Médio não é o único lugar do planeta que tem guerra. Muito pelo contrário, né? Se a gente for observar, nos últimos 200 anos, a Europa, né, foi palco de mais guerras, e guerras até as mais sangrentas da humanidade, ocorreram em palco europeu, né, no continente europeu, ou nos territórios ocupados pelos europeus, né? Inclusive, essa questão do conflito lá na Palestina, ele é derivado do expansionismo militar, colonial, imperialista, europeu, capitalista, né? Europeu, né? Começa com o avanço, primeiro dos franceses sobre o Egito, seguido dos britânicos, por causa do domínio britânico sobre a Índia. Então, aquele vasto território do Império Otomano, localizado entre a Europa e o subcontinente indiano, ele vai ser palco de disputa entre as potências imperialistas, capitalistas, liberais. Quais são essas potências, né, europeias, capitalistas, imperialistas, liberais, né? Porque advogavam, ainda que talvez não fosse na prática, mas advogavam o livre mercado. Quais eram? A França, né, o Reino Unido, né, a Inglaterra, que a gente chama vulgarmente de Inglaterra, mas o Reino Unido, essas são as principais. Em menor escala, o Império Russo, czarista, e
os impérios austro-húngaro e o Império Alemão, né? Isso tardiamente. Eles disputavam essa região, né, o controle dessa região, ou o controle sobre as populações locais, né? Desde o século XIX, né, quando o final do século XVIII, né, início do século XIX, quando o Napoleão Bonaparte vai conquistar o Egito. Ali começa o processo imperialista na região, né, chamada de Oriente Médio. O termo Oriente Médio, inclusive, advém justamente do domínio imperialista. Médio porque ele está entre a Índia, né, e a China, né, que eram colônias britânicas, se tornaram colônias britânicas ao longo entre os séculos XVIII e XIX, e o continente europeu, né? Então, por isso que é Oriente Médio, é um termo imperialista. Geograficamente, podemos chamar de sudoeste da Ásia, né? E aquela região do Egito, ali no mar, entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, né, os franceses deram início à construção do chamado Canal de Suez, e os britânicos depois tomaram, né, com a crise, né, da República Francesa, né, as várias crises da República Francesa, no século XIX, os britânicos tomaram, né, as finanças da construção do Canal de Suez, portanto, tomando, de fato, o controle sobre o Canal de Suez, né, e isso cortou caminho, né, se tornou um atalho, né, essa região entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo se tornou um atalho, portanto, entre a Índia e o continente europeu. Antes do Canal de Suez, né, para você ir lá das Ilhas Britânicas ou da França para a Índia, por via marítima, você teria que contornar todo o continente africano. Com o Canal de Suez, isso não era mais necessário. Portanto, é uma região estratégica, né? Se tornou uma região estratégica por causa das comunicações entre as colônias europeias lá no Extremo Oriente com o continente europeu, com as metrópoles europeias. Houve conflitos no século XIX na região da Palestina, né, que é o sul da Síria histórica. E nesses conflitos, os britânicos, primeiro o Império Austro-Húngaro e depois os britânicos, eles tentaram estabelecer uma divisão territorial em base confessional nas montanhas do Líbano, né, para controlar essa região, né? Então, cada comunidade religiosa teria a proteção de uma potência imperialista europeia. Por exemplo, a comunidade maronita ficaria sob controle dos franceses e do Vaticano, né? Também sob o patrocínio do Império Austro-Húngaro, que é católico, né? Você teria os cristãos ortodoxos ficariam sob controle do Império Russo, né? Patrocínio do Império Russo. Missões protestantes naquela região ficariam sob o controle da Inglaterra, né? E assim por diante, né? E eles tentaram dividir numa dessas guerras, né? A guerra a primeira tentativa do Egito de se tornar de fato independente do Império Otomano. A Inglaterra interveio para impedir a derrota do Império Otomano, né? Porque se o Império Otomano fosse derrotado, provavelmente os otomanos caíssem não nas mãos dos egípcios, mas nas mãos dos russos, né? Já que geograficamente a base territorial do Império Otomano, onde ficava a sede, né, era a Península Anatólica, que fica ali no Mar Negro, né? Ela é banhada também pelo Mar Negro.
né, que está de frente ao Império Russo. E os russos, né, sempre tiveram a ambição e a necessidade geoestratégica e política de controlar os mares quentes. Então, nessa disputa entre Inglaterra e França, Inglaterra e Rússia, né, os britânicos tentaram se estabelecer na região, isso no início do século XIX, com o Império Otomano não propriamente em crise, mas ele estava abalado pelo poderio militar das potências europeias, né? Ele não era páreo, né, pelo avanço tecnológico das revoluções industriais na Europa. Então o Império Otomano estava ficando defasado. E ele, então, ficou enredado nessa disputa territorial dos imperialismos europeus. Então, a Inglaterra vai intervir, por exemplo, na montanha do Líbano, que foi um dos cenários dessa guerra entre Egito e Império Otomano, e a Inglaterra vai dividir a montanha do Líbano entre cristãos maronitas e drusos. Um território para os cristãos maronitas e um território para os drusos. E eram populações que conviviam mescladas, né? Elas conviviam mescladas há séculos. Então, como é que você iria dividir um território entre duas comunidades que conviviam mescladas? Só se promovesse limpeza étnica. E é o que propõe o embaixador britânico no Império Otomano. Ele propõe isso, está numa carta. Fala, isso foi em 1842, o chamado duplo Kaikamir, né, seria duas municipalidades, né? E essa divisão, obviamente, gerou tensões étnicas e confessionais. Quando ela foi imposta, ela foi realmente imposta em 1842, e ela resultou num grande massacre, né, de cristãos promovido por muçulmanos fanatizados, né? Não é que os muçulmanos são matadores e cristãos, a questão não é essa. A questão é que o ambiente daquela região estava intoxicado pelo imperialismo europeu, né? E os muçulmanos viam os cristãos como protegidos das potências imperialistas europeias, né, que estavam massacrando, né, a população local. Então, a forma que os muçulmanos reagiram foi através de um massacre, né? Esse massacre foi até fotografado em 1860. Ele se espalhou por toda a Síria histórica, desde a Palestina até Damasco, né, até o norte da Síria histórica, né? Toda essa região do litoral do Mediterrâneo Oriental, asiático, esse litoral ele era chamado de Síria histórica, né? Que hoje compreenderiam os países como a Jordânia, né, a Israel-Palestina, o Líbano, né, a Síria propriamente dita, né, a República Árabe da Síria, parte da Turquia, e parte do Iraque também, né, do que hoje é o Iraque, né. Eles formavam a Síria histórica. Então, aí, quando houve esse massacre, em 1860, né, que os cristãos foram, entre aspas, foram vítimas de fato, mas isso foi usado pelas potências europeias para uma nova intervenção. E isso aconteceu em 1860, a França, então, interveio e dominou a montanha do Líbano, né, criando a Mutasarrafia do Líbano, que era uma entidade autônoma dentro do Império Otomano. Os britânicos, claro, né, os britânicos viam o avanço dos franceses e, claro, tinham que ter uma resposta, né? Então, na primeira crise da Síria, né, aquela de 1842, né, a Inglaterra, né, o embaixador britânico lá no Império Otomano, eles já viam a necessidade de criar, né, um tipo de patrocínio de uma comunidade local
para servir de assento para o domínio britânico da região, né, para ir confrontar, para poder fazer páreo, né, com o domínio francês, já que os franceses protegiam, supostamente protegiam, né, porque o massacre aconteceu, os franceses não tinham feito, esperaram o massacre ocorrer para poder oportunisticamente intervir, né, por oportunismo. Os franceses intervieram. Então, os franceses patrocinavam os católicos, né, os cristãos maronitas, sobretudo, os russos, os cristãos ortodoxos, e os britânicos ficavam, né, a ver navios. Né? Quem nós vamos patrocinar aqui? Porque as comunidades protestantes eram insignificantes. Haviam missões protestantes, inclusive patrocinadas pelos Estados Unidos, desde o século XVIII. Né? Os Estados Unidos patrocinavam. Os Estados Unidos, quando foram formados, já patrocinavam missões religiosas no Oriente Médio desde o século XVIII, final do século XVIII. Só uma dúvida. Nesse momento que você está falando, é o momento em que o Império Britânico dominava a Palestina ou não? Não, isso é século XIX. Né? Esse massacre século XIX. A Inglaterra via, né, o avanço dos franceses, né, isso em 1860, a Inglaterra ainda não dominava o Egito, né, embora a França tivesse várias crises internas, né, da República Francesa, mas enfim, a França ainda tinha um protagonismo ali no Oriente Médio, no sudoeste da Ásia, né, ali na região ali do Crescente Fértil, né. E aí, então, os britânicos, eles viram, já que os franceses estão ali com os maronitas, controlando ali aquele território que é o Líbano, né, e os russos tinham a grande comunicação, né, com os cristãos ortodoxos, né, então nós precisamos ter também um pé aqui nessa região, senão nós vamos perder esse ponto de contato entre o Extremo Oriente e a metrópole, né, europeia. Então, os britânicos, eles já pensavam em 1842 em apoiar as comunidades judaicas da região. E, inclusive, já pensavam em trazer judeus, né, o Lord Palmerston, ele vai propor uma colonização judaica da Palestina ainda no século XIX, na primeira metade do século XIX. Então, observem esse movimento que é muito importante. Aí, claro, na Europa, a Europa do século XIX era a Europa dos nacionalismos. Nesse momento aí, as comunidades judaica e árabes, elas viviam juntas ali, Sim. cristãos viviam juntos ali na região. Inclusive, não só na Palestina, os judeus eram comunidades religiosas. Então, você tinha grandes comunidades judaicas em Alepo, na Síria, né? Comunidades judaicas em Sidom, no Líbano, né? O que hoje é o sul do Líbano, né? Você tinha comunidades judaicas em Beirute, Damasco, né? No Iraque, então, em Bagdá, né? Bagdá nem se fala, né? Mas, nesse momento, a Mesopotâmia não está nesse jogo, né? Ainda está sob domínio otomano, né? O jogo está nessa costa oriental do Mediterrâneo. Então, essas comunidades judaicas conviviam com os árabes, né? A ponto de que as comunidades judaicas no Iêmen, lá na Península Arábica, né? Lá no sul da Península Arábica, né? Lá no Iêmen, elas praticavam poligamia. Eles praticavam a imersão dos judeus. Era de tal ordem naquelas comunidades muçulmanas que eles adotaram a poligamia, né? Praticavam poligamia, os judeus, né? Do Iêmen. Uma forte comunidade judaica, né? Depois tem uma história, né? Lá no século passado, esses judeus do Iêmen tiveram um papel muito importante na fundação do Estado de Israel, né?
assentamento do Estado de Israel de uma maneira muito trágica, né? Que é o sequestro dos bebês, né? Isso foi um tabu durante décadas em Israel moderno, no Estado de Israel moderno, século passado, século XX. Mas enfim, então os britânicos precisavam de um apoio ali, e a partir de 1882, quando a Inglaterra definitivamente expulsa os franceses do Egito, né, e passam a controlar, estabelece um protetorado sobre o Egito como um todo, não apenas sobre o canal, mas todo o Egito passa a ser um protetorado britânico. Então, os britânicos queriam, né, um ponto de apoio no continente asiático para controlar o Sinai, controlar o canal de Suez. Essa questão estratégica nunca deixou de existir. E a partir do século XIX, né, você tem os nacionalismos na Europa, a laicização, né, da vida da Europa se dissemina, né, com as revoluções liberais, né, o avanço do capitalismo, o avanço das revoluções industriais, e então você tem um outro ambiente na Europa muito diferente do século XVIII. O século XVIII tinha aquelas monarquias absolutistas. No século XIX, as monarquias absolutistas entram em crise profunda, né? E nessa crise você tem os nacionalismos, e nesses movimentos nacionalistas vai ter como contraparte a continuidade da perseguição aos judeus. A questão judaica se coloca na Europa Ocidental, né? E isso é muito interessante porque enquanto os judeus viviam muito assimilados no Oriente Médio, né, no sudoeste da Ásia, no norte da África, né? Você tem grandes comunidades judaicas em Alexandria, no Egito, né, na Argélia, no Marrocos, né? E então eles viviam assimilados, sem nenhum tipo de problemas com as autoridades locais, né? Porém, na Europa não. A Europa, apesar de estar passando por um processo de laicização, né, de liberalização política e econômica, né? Os europeus passam a perseguir uma nova onda de antijudaísmo, né? Especialmente na França, que vai acontecer aquele caso Dreyfus, né? Cujo um dos repórteres, um dos jornalistas que vai cobrir o caso Dreyfus, era um senhor chamado, um jornalista chamado Theodor Herzl. Theodor Herzl, ele vai ficar impressionado, ele era um judeu assimilado, né? Ele não era praticante. Ele vai ficar muito chocado com o caso Dreyfus, e ele vai, então, dar início ao movimento sionista. Que movimento sionista é esse? É esse, né? Dá início à migração judaica para a Palestina, enfim, para um território, não era a Palestina necessariamente, mas a ideia inicial era a Palestina, para construir um lar nacional para os judeus, um Estado nacional para os judeus, né, para fugir dessa perseguição dos europeus. No entanto, no projeto do Estado judeu, do Theodor Herzl, ele defende que esse Estado judeu seja uma cunha ocidental, europeia, na Ásia bárbara. Ele fala isso. Ele escreve isso no livro dele. Uma cunha ocidental da raça branca, né? Uma cunha europeia, né? Da raça branca, né? Dentro da Ásia, da barbárie asiática. Ele escreve literalmente nesses termos, né? Eles não consideravam a população árabe, né, os árabes ali do sudoeste da Ásia, como brancos, né? Nem os outros povos que ali conviviam com os árabes, né, como brancos. E então nessa época eles não usavam o discurso politicamente correto, né? Não, expunham. Matavam da mesma maneira que matam hoje, só que hoje eles matam com o discurso politicamente correto. Eles usam o termo democracia, né, para justificar, né? A única democracia do Oriente Médio. Então, por ser a única democracia do Oriente Médio, pode exterminar toda a população do Oriente Médio. Então, essa é a ideia do Theodor Herzl.
Só que o Theodor Herzl, né, e seus seguidores, eles vão perceber que para colocar em prática essa ideia, né, que se inicia lá naquele congresso sionista, o primeiro congresso sionista, lá na Basileia, na Suíça, no final do século XIX, ele percebe, ele e seus seguidores percebem que era necessário ter o patrocínio de uma potência imperialista. Só uma dúvida, só uma dúvida minha. Historicamente, o sionismo, ele surgiu em qual ano? Ele surge no final do século XIX, em 1897. E, se puder resumir, o que é o sionismo? O sionismo é trazer de volta os judeus que estavam dispersados pelo mundo, né? Lembrando que é uma comunidade religiosa. Porém, o sionismo considerava essa comunidade religiosa como uma entidade nacional e que deveria ter direito a um Estado nacional. É como se eu dissesse que Tem algum problema aí, senhor Ramiro Maluf? Bom, ele deve estar resolvendo. Então, desculpe aí, caiu aqui o sinal aqui. Então, o que acontece? A partir do final do século XIX, eles passam a reivindicar um Estado nacional, né? Ou seja, aquela comunidade religiosa que estava dispersada pelo mundo inteiro, na Europa, na Ásia, na África e na América, ela seria uma comunidade, uma entidade nacional e, portanto, teria direito a um Estado nacional, assim como as outras nações europeias. Então, o Theodor Herzl, ele vai criar essa ideologia sionista. E eles percebem que tem que ser patrocinado por uma potência imperialista. Então, eles vão procurar várias potências imperialistas para tentar fundar um Estado judeu. Vão tentar, por exemplo, o Império Alemão, né, o Império Alemão que é criado em 1870, vão tentar o apoio do Império Czarista Russo, eles vão tentar o apoio, depois, claro, da própria Inglaterra, né, também dos Estados Unidos, aí já na fase final, né, do processo de construção do Estado judeu, né, da fundação do Estado judeu, que eles vão procurar o apoio tanto dos Estados Unidos como também até mesmo da Alemanha nazista. Tanto que os sionistas são a única organização política que tem um escritório na Berlim nazista, né? A Alemanha nazista chegou a apoiar o movimento sionista, né? Isso está documentado, né? Tanto que era o grupo Irgun, né? O Irgun. Ele criou um escritório sionista na Alemanha nazista na década de 30. E vai criar perdão, é um outro grupo que eu esqueci o nome. É o Lehi. O Lehi e o Irgun até se opõem, né? Os integrantes que seriam chamados revisionistas, eles se opõem até o Irgun, né? Porque pedir o apoio da Alemanha nazista foi um pouco demais. Houve dissidências, né, na extrema-direita sionista. É bom lembrarmos que o sionismo ele reivindicava um território nacional para os judeus, exclusivamente para os judeus. Mesmo o sionismo dito trabalhista, de esquerda, socialista, eles eram totalmente contrários à presença de trabalhadores não judeus, porque a direita sionista, os chamados revisionistas, que reivindicavam toda a Palestina e a Jordânia, eles, pelo menos, ainda admitiam o trabalho assalariado de não judeus, incluindo árabes, né, palestinos e africanos, né, quando os primeiros movimentos sionistas começaram a chegar na Palestina, né, aí já financiados por capitalistas
judeus da Europa. O principal deles é, claro, o banqueiro, o Lord Rothschild, né? Ele vê a oportunidade da construção de um Estado judeu na Palestina de se livrar do proletariado judeu da Inglaterra, né, que apoiava greves. Então, vamos nos livrar dessa gente, vamos mandá-los para a Palestina, para eles deixarem de criar casos aqui na Inglaterra. Então, o Rothschild, ele vai ser um dos patrocinadores. Então, esses sionistas vão chegando na Palestina a partir do final do século XIX. Tem vários movimentos que eles chamam de aliá, que em hebraico significa ascensão. Eles vão reconstruir a língua hebraica, né, artificialmente. O hebraico falado moderno não tem nada a ver com o hebraico antigo, dos tempos bíblicos, tá entendendo? Ele é uma outra língua, né, muito fundamentada no Yiddish, né, que era o dialeto dos judeus da Europa Oriental. Então, com esse apoio, eles, inicialmente do Lord Rothschild, eles vão, aos poucos, tendo apoio de outras potências estrangeiras. E como tinha um ambiente da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano se alia à Alemanha, né, então a Inglaterra vai buscar o apoio dos árabes primeiro, né, a chamada Revolta Árabe, né, e depois, em segredo, o apoio dos judeus, né, aí você tem a chamada Declaração de Balfour, né, vai ter o apoio dos judeus, porque você tem a Revolução Russa, né, a Revolução Socialista na Rússia, e atrai a atenção de muitos trabalhadores, inclusive de trabalhadores judeus da Europa inteira. Então, a Inglaterra, para desviar esse apoio, né, um dos motivos pelos quais a Inglaterra vai promover a Declaração de Balfour, Lord Balfour, que era a ideia de construir um lar nacional judeu na Palestina, era justamente desviar o apoio aos soviéticos, à Revolução Socialista na União Soviética, na Rússia. Então, a Inglaterra, ela vai patrocinar a ida dos judeus a partir de 1917 para a Palestina. A Primeira Guerra não tinha acabado. A Inglaterra precisava desse apoio para dominar a Palestina, né, que era fundamental para derrotar o Império Otomano, que controlava todo o sudoeste da Ásia e o norte da África. Então, a Inglaterra precisou do apoio dos árabes e dos judeus, né? Até porque a Inglaterra sofreu uma derrota vexaminosa em Basra, né, em 1915, e outra em Galípoli, né, na mesma época, em frente ao Império Otomano. Então, os ingleses, né, vão fazer a revolta árabe lá com o Lawrence da Arábia, vão dominar a Síria, né, histórica, vão dominar a Mesopotâmia, né, com a derrota, né, do Império Otomano. E aí os britânicos, de forma muito inteligente, eles vão perceber que dominar todo o sudeste da Ásia não seria possível, porque criaria a inveja, né, dos outros impérios europeus. Então, a Inglaterra teve a ideia de dividir a região em áreas de influência com as outras potências imperialistas. No caso, a França, a Rússia e a Itália, né? Eles fazem um acordo com os franceses e os italianos, primeiro em 1915, e depois que a Itália muda de lado, né? A Itália passa para o lado dos aliados, né? Ela inicia a Primeira Guerra Mundial ao lado dos alemães, depois passa para o lado dos aliados. A Itália, e depois faz com os franceses, os ingleses, né? Com os russos, que é o tratado, o acordo, melhor dizendo, o acordo de Sykes-Picot-Sazonov, que são os nomes dos chanceleres que assinaram esse acordo. Só que a Rússia sofre a Revolução Russa, né? A Revolução Socialista.
E os socialistas, quando tomam o poder, em outubro de 1917, eles revelam esse acordo de Sykes-Picot, causando grande comoção no mundo árabe, né? Porque a Inglaterra tinha prometido ao xerife Hussein, né, durante a Revolta Árabe, que iria construir um Estado árabe, né? E isso não ocorreu. E, no entanto, eles descobrem com o acordo de Sykes-Picot-Sazonov que, na verdade, os ingleses estavam querendo dividir o Oriente Médio com as outras potências europeias e depois construir um Estado judeu na região. Então, isso causa uma comoção no mundo árabe, muito grande quando é revelado pelos revolucionários em 1917 o acordo de Sykes-Picot-Sazonov. Então, nesse acordo, a Palestina e a Mesopotâmia ficariam com os britânicos e a Síria histórica ficaria com os franceses, né? Então, isso ocorre, né? Essa divisão ela ocorre de fato, porque ela é consagrada logo após o final da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, nos acordos, né? Nos tratados de Sèvres e Lausanne, né? Eles são respeitados, né? A Primeira Guerra Mundial termina em 1918, final de 1918. Você tem o Tratado de Paz de Versalhes, de 1919. E em 1920 é estabelecido os mandatos francês e britânico sobre o sudoeste da Ásia, baseados nos acordos de Sykes-Picot. Com base nos acordos de Sykes-Picot, que França e Inglaterra estabelecem os mandatos em 1920 na Sociedade das Nações sobre a região. Então, a França com a Grande Síria, né, a Síria histórica, e a Grã-Bretanha com a Palestina e o Iraque. Só que a Palestina incluía o que hoje seria a Jordânia, né? E a Inglaterra, então, em 1922, cria o Emirado da Transjordânia. E a Inglaterra, ela passa a patrocinar a imigração judaica, em detrimento da população palestina local, né, para justamente fazer valer os acordos de Sykes-Picot e os tratados, né, Lausanne, de Sèvres, né, sobre a região. Sim. Pelo que eu entendi, a Inglaterra precisava que tivesse mais judeus. Sim, lado, né? Exatamente. Você sabe dizer qual era a proporção de árabes e judeus? Um judeu para 10 árabes, naquele momento, na década de 20. E essa proporção, isso na Palestina. Entendi. Do mandato. A Palestina do mandato é sem a Transjordânia. E aí, então, aí você vai ter duas alas do movimento sionista. O movimento sionista de direita, que vai reivindicar a Jordânia como parte do mandato da Palestina, né, as duas margens do Rio Jordão, né, e o movimento trabalhista de esquerda, né, entre aspas, que reivindica um pragmatismo, um gradualismo, né. O que significa isso? Vamos receber de bom grado todo o território que os britânicos nos derem. E a partir desses territórios, quando nós tivermos a nossa independência, nós vamos conquistar mais territórios. Nós vamos nos expandir. Essa é a ideia da chamada esquerda, entre aspas, muitas aspas, sionista, que são chamados trabalhistas, né? O movimento trabalhista. Esse movimento, ele é hegemônico entre os sionistas. E você tem a direita maximalista sionista, que é, vamos pegar tudo, agora, né? Vamos pegar todos os territórios agora, inclusive o território da Transjordânia, né? Então, um prega o gradualismo e o outro grupo prega, né, o maximalismo. Um grupo é pragmático, o outro grupo é mais extremista. Não é isso que é a direita sionista e isso que é a esquerda sionista. Quer dizer,
Eles são exclusivistas, ambos reivindicam território judeu apenas para os judeus, não importando que ali viviam palestinos, árabes palestinos. Claro, isso vai criar problemas, porque conforme a migração judaica vai chegando, vai havendo o quê? Revoltas dos palestinos. E mais, os britânicos vão construir instituições judaicas para colonizar a região. Enquanto que, na parte palestina, os britânicos eles se tornam negligentes. Eles não criam nenhum tipo de instituição para as lideranças palestinas. Ora, isso vai agravar durante a década de 20, porque vai dar um salto na imigração sionista para a Palestina, e isso vai agravar na década de 30, porque na década de 30 você tem, de um lado, a crise de 29, explodindo no mundo inteiro. Você tem, em 33, a partir de 1933, a ascensão do nazismo. Então a Inglaterra está sob pressão interna e externa. Aí você tem a ascensão do nazismo. Então a Inglaterra vai fazer algumas políticas de contenção dessa migração sionista para a Palestina. E vai criar os livros brancos para conter ou diminuir a quantidade de imigrantes judeus para a Palestina. Diminuir o ritmo, melhor dizendo, não a quantidade, mas o ritmo. E só que vai haver a imigração ilegal. Até porque muitos judeus da Alemanha, por exemplo, já percebem a natureza do Estado nazista e já fogem para a Palestina. É isso que vai ocorrer. Então, isso vai criar essa tensão vai aumentar até que chega a explosão da grande revolta palestina de 1936. Essa revolta palestina ela é desorganizada porque há uma disputa entre os próprios clãs palestinos, pela liderança, Alguns setores aderem, outros não aderem, A revolta é muito mais forte no campo do que na cidade, Mas, enfim, a revolta explode e ela tem, até certo ponto, uma grande adesão, Mas ela é dividida, ela é muito fragmentada. E isso facilita a repressão britânica. Para vocês terem uma ideia do perigo que foi essa revolta, a Inglaterra traz tropas da Índia para a Palestina para esmagar os palestinos. E os judeus sionistas, eles vão passar a apoiar os britânicos. Ao invés dos sionistas se unirem os palestinos para expulsarem o imperialismo britânico da região, não. Os judeus sionistas vão se aliar aos britânicos contra os palestinos. E mais, vão fortalecer suas instituições nacionais, com o apoio dos britânicos. Os britânicos, por exemplo, vão permitir as milícias armadas sionistas, enquanto que vai desarmar os palestinos. Então, nessa grande revolta de 36, 39, ela dura 3 anos, você tem as condições para a derrota palestina em 48. 48, 49. Então, eu sei que já temos 43 minutos, mas eu vou tentar resumir. Então, essa revolta é esmagada, brutalmente esmagada, mais de 5 mil palestinos são assassinados, isso num país cuja população mal chega a 1 milhão de pessoas. Então, quase um genocídio, Proporcionalmente, ele é um genocídio. As principais lideranças palestinas são presas ou assassinadas, E elas não ficam presas na Palestina, elas são presas em outras colônias britânicas da região ou até na Índia, são deportadas, E as principais lideranças são mortas, Os principais líderes, aqueles líderes mais aguerridos, eles são assassinados.
né, durante a repressão sionista britânica contra os palestinos. Então, a partir de 39, é quase uma contagem regressiva para a catástrofe de 47, 48, 49, a chamada Grande Catástrofe, né, que é a expulsão dos palestinos, a fundação de Israel e a expulsão dos palestinos e a fundação de Israel. E então, o que acontece é que você tem essa contagem regressiva, você tem a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 39, né? Aí os britânicos eles vão precisar do apoio tanto de árabes quanto de judeus, né, para lutar, né, contra a Alemanha nazista, né? E com o fim, né, e é bom lembrarmos que muitos judeus vão lutar contra no Império, no Exército Britânico, né, contra os nazistas. Mas é preciso lembrar que a grande maioria dos judeus sionistas, elas permanecem em território palestino e não vão lutar contra os nazistas. A grande maioria dos judeus sionistas permanece na Palestina de braços cruzados diante da carnificina que os nazistas promovem lá na Alemanha. Certo? Isso precisa ser dito. O movimento sionista não dirige sua luta contra a Alemanha nazista. Todas as forças do movimento sionista estão concentradas contra os palestinos para dominar a região. Tá? Isso durante a Segunda Guerra Mundial. Então, você tem a Segunda Guerra Mundial, você tem a derrota da Alemanha nazista, né? A Alemanha nazista ela é derrotada, mas, porém, o Império Britânico ele não é propriamente vitorioso em 45. Vitoriosos são a União Soviética e os Estados Unidos, né? A União Soviética no campo militar e os Estados Unidos no campo financeiro. Esses são os dois grandes vitoriosos. E a China também é vitoriosa, né? O Brasil, China, União Soviética e Estados Unidos são os grandes vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, né? A França, como a gente sabe, é colaboracionista, né? E então a Inglaterra não sai da Segunda Guerra Mundial com o seu império, né, colonial intacto. Ela vai precisar se desfazer desse império colonial para poder resolver sua crise interna, que é profunda. Tanto que Churchill cai, né? Como é que você tem um líder vitorioso e esse líder vitorioso ele cai, né? Ele é derrubado. Então entram os trabalhistas na Inglaterra. E são os trabalhistas que vão estabelecer o Estado judeu, né? O Estado vão levar a questão para a ONU e vão ajudar os sionistas a estabelecer o Estado judeu, o Estado de Israel, né? Em 1948. A Inglaterra ela não tem condições financeiras de sustentar a Palestina, leva essa questão da Palestina para a ONU em 1947, e a ONU, em 29 de novembro de 47, sob a presidência do Oswaldo Aranha, faz aquela famosa resolução da partilha da Palestina, que é uma balcanização, que é uma separação de duas entidades étnicas ou confessionais em base territorial. E essa separação, ela, é claro, só pode ocorrer de forma violenta, porque se você está convivendo com aquela pessoa, como é que você vai deixar de conviver com aquela pessoa de uma hora para outra? Só através da violência, né? Então é o que ocorre, e assim que a votação é aprovada, a resolução 181 é aprovada na ONU, em 29 de novembro de 1947, inicia-se a Guerra Civil na Palestina, que vai até o 15 de maio, até 14 de maio, né, de 48. Essa é a primeira fase da guerra, a chamada Guerra de Independência de Israel, ou
a guerra árabe-israelense de 47 e 49. Né? Essa é a primeira fase, é a guerra civil. Na guerra civil, já demonstrava a força dos sionistas e a fraqueza dos palestinos. Os palestinos tinham menos armas, menos homens, por incrível que pareça, embora a população fosse maior, na proporção de 2 para 1, ou seja, um judeu para 2 palestinos, né? Nesse momento, os palestinos eram mal armados, porque os vizinhos árabes eram colônias, de fato, ou de direito da Inglaterra ou da França. Por exemplo, o Egito era um protetorado britânico, não era um país independente. Embora fosse formalmente independente, de fato não era independente. O Iraque e a Mesopotâmia formalmente era independente desde 1932, mas de fato ele era uma colônia britânica. A Síria também, né? A Síria estava recém-saída do domínio francês e a Síria não tinha um exército formado, né? O exército mais forte era da Transjordânia, o Emirado da Transjordânia. E a Transjordânia era, de fato, uma colônia britânica, tanto que o chefe do exército, né, o Pasha Glubb, né, ele era britânico. Ele era um oficial do exército britânico. Ele era o comandante do exército transjordaniano. Então, de fato, a Transjordânia era, de fato, uma colônia britânica. Então, por isso que há pouco empenho em apoiar os palestinos. Não é que os árabes fossem contra os palestinos, mas os governantes árabes eram todos, na verdade, clientes dos impérios europeus. E são nessas condições que o Estado de Israel é fundado em 1948. Né? Israel, vendo a fraqueza dos palestinos, eles começam a vencer os palestinos no primeiro momento, e quando os Estados Unidos hesitam voltar atrás no apoio aos sionistas, os sionistas dão início à limpeza étnica da Palestina, chamado Plano Dalet, né, que é a expulsão de todos os palestinos das regiões que seriam destinadas aos judeus e dos territórios palestinos também, né, conquistar o máximo de território possível a partir daquilo que foi dado pela ONU. Então, lembrando que a resolução 181 da ONU dividia o território palestino entre palestinos, 47% para os palestinos e 51% para os judeus, né, sionistas. Então, nessas condições muito precárias, os palestinos serão derrotados e grande parte será expulsa em 1949. E aí você tem essa derrota, a grande catástrofe. Como atuam os exércitos árabes, né? Como é que os árabes atuam em apoio aos palestinos? Eu sei que falta pouco, né? Acabei falando muito, né? Mas, enfim, como os árabes atuam, os exércitos árabes, né? Então, você tem um início em março do chamado Plano Dalet, né? Porque em março os Estados Unidos ameaçam voltar atrás no apoio aos sionistas. Eles querem rever, porque tem observadores da ONU na Palestina nesse período. E os Estados Unidos querem rever se realmente está ocorrendo na Palestina aquilo que a ONU propôs. Né? E os Estados Unidos começam a suspeitar, através de seus jornalistas e observadores locais, que a Resolução 81 não está sendo posta em prática conforme determinado pela ONU. E aí, as lideranças sionistas, elas percebem que tem que acelerar o processo de expulsão dos palestinos. Ora, como resposta a essa expulsão dos palestinos das suas terras, né, é que os árabes vão intervir, os exércitos árabes vão intervir na guerra civil palestina. Né? Isso ocorre em 15 de maio de 1948, quando oficialmente declarado, né, o Estado de Israel, a fundação do Estado de Israel. Então, os árabes intervêm para estancar
a expulsão dos judeus, dos palestinos, e não para destruir o Estado judeu. Embora a retórica fosse muito agressiva, na prática, né, eles atuaram de maneira bastante moderada, porque não tinham armas suficientes, não tinham dinheiro suficiente, né, e o melhor exército, que era o exército transjordaniano, ele era, na verdade, um braço do Império Britânico. Tanto que antes da guerra iniciar, da intervenção árabe, dos exércitos árabes, a organização sionista ele vai negociar com o emir da Transjordânia, que é Abdullah, né, o Abdallah. Eles vão negociar com o emir da Transjordânia, sim. É só uma pergunta, mas houve uma preparação antes de armamento dos judeus, né? Porque como é que eles perceberam que os judeus estavam se armando muito mais do que eles? Como foi isso? Então, a Resolução 81 da partilha da Palestina é apoiada pelos Estados Unidos e União Soviética. O Stalin, né, pelo visto, ele queria, naquela velha geopolítica russa, de ter um ponto de apoio nos mares quentes, uma base naval, militar nos mares quentes. Então, ele viu nos sionistas, que os sionistas pediram apoio, né, também tiveram apoio perdão, com a União Soviética, né? E o Stalin ofereceu por quê? Porque os sionistas, o movimento hegemônico dentro do sionismo, ele se dizia socialista, de esquerda, né? Então, isso ganhou a simpatia do Stalin também. E todo o sudoeste da Ásia estava dominado pelo imperialismo, né, europeu, seja da França, seja da Inglaterra. Então, Stalin apoia os sionistas. E esse apoio se traduz em dinheiro e armas. As armas vêm da Tchecoslováquia, né? Por outro lado, os Estados Unidos também apoiam os judeus, os sionistas, né? Porque os Estados Unidos querem expulsar a Inglaterra da região. Os Estados Unidos querem expulsar os ingleses, né, da região após a Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos pressionou os franceses a saírem do Líbano e depois pressionou os franceses a saírem da Síria, os Estados Unidos, né? Não é que os Estados Unidos seja imperialista, né? Os Estados Unidos era contra o imperialismo dos outros, mas para defender o deles, né? Por isso que os Estados Unidos vão apoiar a independência do Egito, né? O Gamal Abdel Nasser vai apoiar o País no Iraque, né? Não é porque eles são progressistas, né? Então os judeus sionistas recebem essas armas e o dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, em dinheiro em verba, né, que os judeus receberam de várias contribuições para a guerra na Palestina, se fosse corrigido pela inflação hoje, daria em torno de $1 bilhão. $1 bilhão. Imagina um movimento de guerrilha ter $1 bilhão no bolso. Muitos exércitos nacionais não têm esse orçamento. E os judeus tiveram naquela época. Então era muito dinheiro, muitas armas, e tinha um comando unificado, coisas que os palestinos não tinham. Porque os palestinos estavam divididos em clãs e os comandos estavam divididos entre os países árabes, né, que eram clientes das potências europeias. Né? O Egito era cliente da Inglaterra, a Jordânia é cliente da Inglaterra, o Líbano praticamente era insignificante, né? Um país insignificante, não tinha exército. E a Síria mal tinha constituído seu exército. O exército sírio também era insignificante. Então, os principais exércitos, de fato, eram do Egito e da Transjordânia. Só que Egito e Transjordânia eram colônias da Inglaterra. Entenderam? Então, os sionistas tinham muita vantagem e preparo militar, né? Porque muitos sionistas lutaram no exército britânico e voltaram para a Palestina para lutar contra os palestinos.
lutaram no exército britânico, no exército dos Estados Unidos e outros exércitos, o exército francês, né, contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial, e voltaram para a Palestina para lutar contra os palestinos. Né? Então, com essas vantagens, foi fundado o Estado de Israel em 1949, de fato, né? Sendo que antes do início da guerra e durante a guerra, haviam vários acordos secretos entre a organização sionista e os clientes, né, os países árabes clientes das potências europeias, principalmente no caso da Transjordânia e do Egito. E a Síria teve um golpe militar apoiado pelos Estados Unidos em março de 49, quando a guerra ainda estava em curso contra Israel. Né? A guerra não tinha acabado em março de 49. Então, houve um golpe militar patrocinado pelos Estados Unidos, pelo pai desse guitarrista, o baterista do grupo The Police, né, o Stuart Copeland, né, o Miles Copeland. Ele era músico e era espião britânico a serviço dos Estados Unidos, da CIA. E o Miles Copeland derrubou o governo nacionalista da Síria e colocou um governo cliente, uma ditadura militar, né, cliente dos Estados Unidos. Né, porque o governo nacionalista da Síria, né, o parlamento, né, estava barrando a construção de um oleoduto que ligava a Península Arábica ao terminal, né, lá de Sidon, no Líbano, né, esse oleoduto. Então, os Estados Unidos derrubou porque o parlamento sírio negou aos Estados Unidos a construção desse oleoduto pelo apoio dos Estados Unidos a Israel. Então, foi nessas condições que foi criado o Estado de Israel. E após a fundação do Estado de Israel em 49, né, Israel vai expulsar, né, expulsa toda a grande parte da população palestina. Dos 1.200.000 palestinos que estavam dentro da Palestina, destinada ao Estado judeu, né, e ao Estado palestino, né, cerca de 700 a 800 mil foram expulsos de suas terras, se tornaram refugiados na Cisjordânia, perto da Transjordânia, né, depois Jordânia, e da faixa de Gaza, perto do Egito. Né? A faixa de Gaza, ali perto da Península do Sinai, território egípcio. Né? Eles vão se tornar refugiados nessas regiões. E os 160 mil palestinos que continuaram dentro do Estado judeu, né, já expandido, né, o Estado judeu, pela ONU, teria 51% da Palestina histórica. Após a guerra, o Estado judeu passa a ter 78% da Palestina histórica sob controle sionista. E nessas linhas de armistício de 49, né, que Israel assinou com os países que entraram em guerra com ele, você tem um resíduo de 160 mil palestinos. E eles vão viver sobre um verdadeiro regime militar, segundo o historiador israelense Ilan Pappé. É estabelecido uma espécie de um governo militar nesses campos de refugiados palestinos dentro do território israelense. Então, eles são segregados. E lembremos que em Israel, isso até pelo menos a década de 80, a propriedade da terra não é uma propriedade privada no sentido capitalista do termo. Né? Na verdade, ela pertence ao Fundo Nacional Judaico, o Karen Kaimeth LeIsrael, KKL, o Fundo Nacional Judaico. O Karen Kaimeth LeIsrael é o proprietário das terras em Israel. Né? Então, pegando inclusive todas as terras dos palestinos expulsos. O Karen Kaimeth LeIsrael, né, em nome, né, do sionismo, ele vai
tomar todas as terras dos palestinos expulsos. Então, para você comprar uma terra, você não compra um terreno em Israel, pelo menos até a década de 80. Depois você tem privatizações, né? Isso aí é uma outra questão que vai para uma outra live, né? Então, o Fundo Nacional Judaico tem essas terras. Essas terras são, na verdade, arrendadas para exclusivamente os judeus. Um palestino não pode arrendar terras. Ele não pode arrendar terras, né? Não podia, especialmente a partir de 49. Em 49 são estabelecidos uma espécie de campos, né, de refugiados, né, dentro do Estado de Israel, né? Eles são segregados dentro do Estado de Israel territorialmente. Eles não poderiam sair de um determinado território que eles estavam habitando, sob pena de punição militar. A punição era militar. Né? E isso durou até a década de 70, quando você teve a grande... Sim. Você falou que queria um hangout de 1 hora, um pouco mais de 1 hora. Aí já chegamos 1h06. Eu queria saber se a gente pode responder algumas perguntas que fizeram no chat. Responder. Tá. E aqui uma bem interessante, é um pouco mais recente, mas tem a ver com a Palestina. Deixa eu dar uma olhada aqui. Saulo de Tarso. Por que Israel nutre um ódio pelo Irã e a Síria e faz alianças com a Arábia Saudita e Emirados Árabes? Pode repetir, por favor, desculpe. Por que Israel nutre um ódio pelo Irã e pela Síria e faz alianças com a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos? A questão é a velha, né? A luta de classes, né? Os países checados árabes do petróleo, do Golfo, né? Eles são, de fato, clientes das potências capitalistas, né? Emirados Árabes, o Catar, né? Bahrein, Arábia Saudita, Oman, né? São clientes das potências capitalistas ocidentais. Né? O que aconteceu? Você tinha, após a fundação de Israel, duas classes de nações árabes. Você tinha aquelas nações clientes do Ocidente, que eu já mencionei, né? Especialmente na Península Arábica, e você tinha aqueles países que lutaram contra o imperialismo, contra o colonialismo. Aí o Iraque, a Síria, o Egito, a Argélia, né? A Líbia, o Sudão, né? Todos esses lutaram. O Iêmen lutaram contra o imperialismo e o colonialismo. Né? Só que as guerras, né? As inúmeras guerras ao longo do século XX, ao longo da Guerra Fria, levaram à destruição, né, de alguns desses países, principalmente após o fim da União Soviética, né, ou durante a crise da União Soviética, como foi o caso do Iraque. Né, o Iraque foi devastado, 2 invasões em antes. O Iraque era tido como o maior inimigo de Israel dentro do Oriente Médio. Não esqueçamos, o Iraque foi o único país que entrou em guerra contra Israel e que não assinou nenhum acordo de cessar-fogo com Israel. O Iraque esteve presente em todas as guerras com Israel, talvez com exceção de 1956. A única guerra que o Iraque não participou foi em 56. O Iraque participou em 49, mesmo sendo uma colônia britânica. Participou em 1967, a aviação iraquiana teve uma participação pequena, mas ainda teve na guerra do Yom Kippur, defendendo a Síria. Por isso que o Saddam Hussein era odiado no Ocidente. O Saddam Hussein não foi odiado no Ocidente porque ele era ditador. Ele foi odiado porque ele defendia, né, a soberania dos países árabes, do Iraque e dos países árabes, né, da Síria, no caso, na guerra do Yom Kippur, e dos palestinos. Ele apoiava os palestinos. Com a destruição do Iraque, claro, você criou um vácuo
naquela região, que foi preenchido pelo Irã revolucionário. Na guerra Irã-Iraque, Israel apoiou o Irã do Khomeini, apoiou o Khomeini contra o Saddam Hussein, porque o inimigo era o Iraque. Quando o maior inimigo de Israel foi destruído, que era o Iraque era o maior inimigo de Israel. Isso é dito por vários autores, né, especialistas, né, não esses que aparecem na televisão. Os verdadeiros especialistas em Oriente Médio, eles falavam, o verdadeiro inimigo de Israel era o Iraque, né, o maior de todos, né, porque o Egito assinou acordos de cessar-fogo com Israel, vários acordos, e a Síria também foi obrigada a assinar. Não são acordos de paz, são acordos de cessar-fogo. Mas o Iraque não. Então, com a destruição do Iraque, o Irã ele toma essa área de influência. Ele ganha essa área de influência. Né? Embora Israel apoiasse o Irã na guerra Irã-Iraque, o Irã apoiou a resistência libanesa, a resistência árabe, contra a invasão israelense em 82, e depois o Irã apoiaria os palestinos, né, durante as duas intifadas. Então, o Irã se tornou o grande inimigo de Israel. Né? Isso não quer dizer que Irã e Israel não tenham diálogo nos bastidores. Isso é uma outra história. Mas são inimigos, né? Porque o Irã apoia a resistência dentro do mundo árabe. Essa é a questão. Então, Israel vai apoiar quem? Os aliados do Ocidente, que são os aliados de Israel, né? O Ocidente é aliado de Israel. Israel não é a cunha ocidental na Ásia, não foi isso que Theodor Herzl disse? Então, Israel atua como essa cunha ocidental na Ásia, apoiando os aliados do Ocidente. Então, os aliados do Ocidente são Marrocos, né? A Arábia Saudita, Emirados Árabes, né? O Bahrein, que está ocupado militarmente pela Arábia Saudita, o Kuwait, né? E em menor escala o Catar. E o Oman tenta se equilibrar, né? Manter-se um pouco afastado. Mas são os aliados do Ocidente, são clientes do Ocidente, portanto, Israel vê neles como aliados, contra a Síria, contra o Irã. E a Turquia é aliada de Israel ou é outra coisa? Então, a Turquia assinou um acordo militar com Israel em 1958, no apogeu do nacionalismo árabe. Né? Em 58, o nacionalismo árabe estava em seu pleno apogeu. Então, a Turquia, Israel, para se defender, ela vai fazer o chamado Aliança da Periferia. Um acordo com a Turquia, um acordo com o Irã do Shah e um acordo com a Etiópia. Etiópia contra o Egito, Turquia contra a Síria e o Iraque, e o Irã contra o Iraque. Né? O Irã do Shah. Mas quando há a Revolução em 79 no Irã, Israel continua apoiando o Khomeini. E é um aliado do Irã contra o Iraque. Tanto que em 81 Israel bombardeia o Iraque na guerra Irã-Iraque. E é Israel que vende as armas, ou melhor dizendo, ela transfere as armas dos Estados Unidos para o Irã, no escândalo Irã-Contras. Israel é que faz esse papel. Isso não garantia a Israel a lealdade do Khomeini. Khomeini não era leal a Israel. Mas Israel, na luta contra o nacionalismo árabe revolucionário, que era encarnado pelo Saddam Hussein, né, na guerra contra o Irã, e Israel apoiou o Irã. Isso tem que ser dito. Israel foi um aliado do Irã. Né, e um canal de comunicação entre Estados Unidos e Irã, do Khomeini. Naquele jogo duplo que os Estados Unidos faziam com o Irã e com o Iraque durante a guerra Irã-Iraque. Entendi. Outra pergunta aqui é o seguinte: a Diana Maffei falou: o Hamas da faixa de Gaza tem acordo de não agressão com a autoridade palestina? O Hamas fez vários acordos de não agressão, né, com a autoridade palestina, que é uma coisa meio absurda, né, porque Hamas e a autoridade palestina são entidades palestinas, né?
entidades políticas palestinas, né? Contra um inimigo maior, que era a ocupação militar, colonial, imperialista de Israel, né? Israel segrega territorialmente os palestinos. É preciso dizer isso. Há uma segregação territorial dos palestinos, tanto dos palestinos que vivem dentro das linhas de cessar-fogo de 49, né, que é o Estado de Israel, né, quanto nos territórios ocupados. Os territórios ocupados são cercados por Israel, né, no caso, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, sendo que a Cisjordânia está entrecortada por várias colônias, assentamentos de judeus sionistas, israelenses, que são conectadas diretamente ao território israelense, desconectando os territórios palestinos, né? Então, são ilhas. Hoje, os palestinos vivem em ilhas dentro da Cisjordânia. São ilhados. Então, um palestino que vive em Belém quer ir para Nazaré, não é como eu sair aqui de Anchieta e ir para Pavuna. Embora a gente saiba que aqui no Rio de Janeiro tem lugares que você não pode, né, andar, né? Talvez a comparação não tenha sido das melhores, mas enfim, o sentido é esse, né? O indivíduo quer sair, sei lá, da Tijuca e quer ir para o Meia, né, pegando um ônibus, né, não vai ter nenhum problema, né, aparentemente, né, a princípio. Mas na Palestina isso é impossível. Então há uma segregação territorial baseada na etnia. Isso é racismo. Isso se chama segregação racial. Isso é o que se fazia na África do Sul. Na África do Sul, do apartheid. Então, há um regime de apartheid dentro do Estado de Israel. Quem disser que não existe, me perdoe, mas eu considero que está de má fé. Existe, sim, segregação racial, territorial, dentro dos territórios ocupados por Israel. É importante você dizer isso, porque tem gente que diz que é democracia, né? Mas eu não entendo como é que pode ter uma democracia e apartheid ao mesmo tempo. Exatamente, só se levarmos em conta a ideia de democracia, né, ateniense, né, que segregava a população, né? Os escravos e as mulheres não podiam, né, não eram cidadãos, né? Nesse sentido exclusivista, sim, nós podemos falar que é uma democracia. Mas se levarmos em conta a ideia de soberania popular, não é uma democracia. Isso tem que ser dito de uma forma muito clara. Uma pergunta do Gilberto Bueno aqui, eu acho que você já respondeu nisso, né? Os sionistas receberam informações privilegiadas do Reino Unido, França e dos Estados Unidos? Mas em relação a quê? Informações privilegiadas desses países em relação a quê? A alguma guerra? Eu acho que é em relação ao início da criação do Estado de Israel, deve ser isso. Não, eles receberam um apoio velado, né? A Inglaterra, por exemplo, controlava o exército da Transjordânia, através do oficial, o Pachá Globe, né? O John Globe. O Globe, ele recebia um salário do exército britânico como comandante do exército da Transjordânia. Isso é como se o comandante do exército brasileiro recebesse salário dos Estados Unidos, embora isso hoje no Brasil não seja impossível, né? Mas enfim, imagine um comandante do exército brasileiro receber salário dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos. É isso que acontecia na Transjordânia. Então você não pode dizer que a Transjordânia era um Estado soberano, né? A ideia de soberania, falar o exército jordaniano, eu vejo autores falando da Transjordânia como se a Transjordânia fosse uma nação independente e soberana. Não era o caso. A Transjordânia era um cliente da Inglaterra. Tanto que a organização sionista negociou, antes do início da guerra, negociou com a divisão da Palestina com as autoridades da Transjordânia, com o emir da Transjordânia, que era Abdullah, filho do Hussein. Abdullah al-Hashemi.
Porque a Inglaterra só deu trono para quem apoiasse a fundação de um Estado judeu. Todas as casas reais que eram contra a fundação de um Estado judeu foram marginalizadas pela Inglaterra. Então, por exemplo, o Hussein al-Hashemi, que foi contra a fundação de um Estado de Israel, perdeu a Península Arábica para os sauditas. A Casa Real Saudita, ela vai tomar conta dos lugares sagrados, Meca e Medina, porque o Hussein al-Hashemi era contra a fundação de um Estado judeu na região, pelos britânicos. E os sauditas eram a favor. Os sauditas não se opuseram, em momento algum, de fato, contra a criação de um Estado judeu pelos britânicos. Não colocaram isso em questão. E por isso que eles tomaram Meca e Medina dos al-Hashemi. Por isso que há a rivalidade entre essas duas casas reais, entre os al-Hashemi e os al-Saud. Hoje estão se aproximando, mas já foram inimigos, né? Foram inimigos. Na guerra, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque em 91, a Jordânia apoiou o Saddam Hussein. E o Saddam Hussein estava em guerra contra a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita que chamou os Estados Unidos. A Arábia Saudita e o Egito chamaram a intervenção dos Estados Unidos para libertar o Kuwait da intervenção da ocupação iraquiana. Então a Arábia Saudita era inimigo do Iraque. E a Jordânia foi um aliado do Iraque contra a Arábia Saudita. Por causa disso, dessa questão da tutela, né, da custódia das cidades sagradas do Islã, que até o domínio britânico estava nas mãos dos hashemitas. Quando os hashemitas se opuseram à fundação do Estado de Israel, do Estado judeu, os ingleses chutaram os hashemitas da região e colocaram os al-Saud. Por isso que é a Arábia Saudita e não a Arábia Hashemita. Entendi. Outra pergunta aqui, bastante interessante, que tem gente que não conhece o termo, né? Que você falou que os países eram clientes das potências estrangeiras. Aí você poderia explicar resumidamente o que quer dizer um país cliente de uma potência estrangeira? É um país que onde a autoridade, né, os governantes recebem, né, o apoio, né, de uma potência estrangeira, né, e aí há uma troca de favores, né, esse país, né, dependente da potência regional ou internacional, né, ela deve favores. Então, formalmente é um país independente, mas de fato ele não é independente. Ele, na verdade, ele continua sendo dependente daquela potência estrangeira. Ele precisa do apoio dessa potência estrangeira para sobreviver. Ele se torna um cliente, né? Uma troca de favores, né? Como havia, né, ali os clientes, né? Clientelismo. O que é o clientelismo? Né? Eu sou cliente do professor Eduardo Lima. Então, o Eduardo Lima vai me proteger e eu vou prestar favores para o Eduardo Lima. Então, a Inglaterra protege a Transjordânia e a Transjordânia faz favores para a Inglaterra. Os Estados Unidos protegem a Arábia Saudita e a Arábia Saudita faz favores para os Estados Unidos. Isso é uma situação, né, uma condição de clientelismo. Né? A Arábia Saudita se torna um cliente dos Estados Unidos. Bom, aqui tem uma pergunta aqui que tem a ver com a Bíblia, né? Eu não sei se você vai conseguir entender, mas vamos lá. Quem são os judeus askenazes e quem são os que se dizem judeus, mas não são, do Apocalipse 2, 9 e 3, 9? Se puderem responder, por favor. Eu não sei se você entendeu a pergunta. Bem, aqui não é uma questão bíblica, né? Em religião, tem outros espaços para discutir religião.
Eu vou discutir aqui apenas os fatos, né? Os judeus asquenazitas são considerados os judeus de origem ocidental. Quem são os judeus de origem ocidental? São aqueles da Europa Ocidental, não latinos, né? Não... Judeus asquenazes seriam o quê? Então, os judeus asquenazitas seriam, né, do norte, centro-norte da Europa, perdão, Alemanha, né, Holanda, Bélgica, Reino Unido, né? No caso, se houver na Escandinávia, né, Dinamarca, tá entendendo? Suíça, Áustria, né? E a França, que apesar de ser um país latino, como é um país desenvolvido, então é considerado como parte, né, do Ocidente também, né? A ideia de Ocidente aí, ela é uma ideia étnica, né, e de classe, né? Então a Itália, né, um judeu italiano, ele não é considerado sefradita. Agora, um judeu de Portugal e de Espanha são judeus sefarades ou sefraditas. Um judeu da Romênia é sefradita, né? Ou seja, os judeus sefraditas são judeus dos países latinos, né, da Europa Meridional, exceto a Itália. Porque a Itália, a França, a Alemanha, a Suíça, a Áustria formavam o Santo Império Romano Germânico, que é o coração da Europa, né? Foi de onde surgiu a ideia de Europa. A ideia de Europa está ligada ao Santo Império Romano Germânico. Então, ali é considerado o berço do Ocidente, né? Então, não tem nada a ver com localização geográfica. Tá? Então, esses são sempre aí. Judeus misraíns são judeus dos países árabes. Então, judeus do Marrocos, judeus do Iêmen, judeus do Egito, judeus da Síria, do Líbano, né, da Jordânia, enfim. São os judeus do Iraque, né, da Mesopotâmia, né, são chamados judeus misraíns. Inclusive os judeus do Irã, né, são chamados misraíns. Esses judeus misraíns e os sefraditas são considerados judeus inferiores. Tá? São inferiores. Os judeus asquenazitas... São considerados inferiores pela própria comunidade judaica? Sim, sim. Tanto que eles são separados. Tanto que tem sinagoga sefradita e sinagoga asquenazita. Inclusive fora de Israel. Aqui mesmo, se você andar pelo Rio de Janeiro, você vai perceber essa diferença. Você tem judeus falachas, que são os da Etiópia, né? São os falachas. Esses são os mais inferiores. E os judeus asquenazitas são a elite de Israel, né? A classe dominante, que são judeus, portanto, conforme já disse, Inglaterra, né? O Reino Unido, a França, a Alemanha, a Áustria, a Suíça, né? Polônia, né? Tchecoslováquia, a Rússia, né? A Ucrânia, né? A Bielorrússia, os países bálticos, Finlândia. Esses são os asquenazitas. Eles são a classe dominante, a etnia dominante de Israel. Tanto que os judeus que vinham da União Soviética, quando chegavam em Israel, na década de 80 e 90, que foi a grande imigração, né, de judeus, eles não tinham que provar que eram circuncisados. Não precisavam. Quando os judeus falachas chegaram em Israel, na mesma época, nos anos 80, eles tinham que provar que eram circuncisados. Os judeus da União Soviética não precisavam, mas os da Etiópia precisavam. Entendi. Então tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia racial. Uma pergunta parecida com essa. Judeus asquenazes têm alguma coisa de semita? Uma coisa de semita? Eu não sei o que é coisa de semita, né? Ficou confuso aí. Mas enfim,
enfim, a ideia, né? A ideia que eu acho que ele quis dizer que se os judeus asquenazistas têm origem semita, né? Semita é um tronco linguístico. Quem são considerados semitas? São os povos, né? Os fenícios, os fenícios cananeus, né? Os amoritas, né? Os assírios, os árabes, né? Os caldeus, né? Eles são considerados povos semitas, né? Agora, os asquenazitas, há pesquisas que afirmam que os asquenazitas não têm essa origem no Oriente Médio, né, no sudoeste da Ásia. Acredita-se que esses judeus asquenazitas sejam originários, na verdade, dos europeus, sejam originários da Europa ou então da Rússia, né? Ou seja, são povos que se converteram ao judaísmo, né? Inclusive afirma-se que eles sejam de origem daquele canato, né, de Kazan, né? Que foi um estado, né, um reino, né, que existia no século X na região ali do leste europeu, né, que hoje corresponderia à Rússia, né, a parte meridional da Rússia, e eles teriam esse canato de Kazan, né, que era Khazar, melhor dizendo. Eles eram de origem turca e eles se converteram ao judaísmo. Teriam se convertido ao judaísmo. Senhor Ramos Maluf, vou ter que parar agora que minha irmã está passando mal, tá? Vou desligar aqui rapidinho. Desculpa okay. Aí.